Todos nós crescemos vendo filmes americanos em que o protagonista consegue resolver todos os seus problemas com uma arma de fogo. A arma é usada muitas vezes como o único artifício que conseguiria salvar o protagonista em momentos que ele se sente encurralado. Naturalmente, é sedutor pensar que um objeto tão pequeno que qualquer pessoa conseguiria carregar por aí consiga resolver problemas tão complexos como a segurança pública de cidades como o Rio de Janeiro. Não à toa é o que muitos acreditam. A tese é simples. Se não há mais ninguém que possa proteger a minha e minha família, adquirir uma arma de fogo é a única opção que tenho para me proteger de tamanha violência. Para tratar desse assunto tão importante, porém tão delicado também, nós precisamos saber fazer as perguntas certas. Por que parcela da população quer se armar? Essa é uma estratégia eficiente que de fato ajuda a combater a criminalidade? Quais são as consequências de facilitar o acesso às armas de fogo e, por consequência, aumentar a circulação desses instrumentos na sociedade? Saber se mais armas trazem mais segurança para a nossa sociedade é um dos grandes tópicos do debate da segurança pública do século XXI. Mas tentar responder essa pergunta não é tão simples quanto gostaríamos. Isso acontece porque a segurança pública envolve muitos outros fatores, além do nível da facilidade que a população tem para acessar armas, como legislações, nível de pobreza, nível de desigualdade, guerra de drogas, violência policial, estruturação do crime organizado, corrupção e muitos outros. Então, se não formos cuidadosos quando comparamos os diferentes países e seus níveis de acesso às armas, podemos cair facilmente em uma armadilha. O problema é tão complexo que conseguimos achar um país no mundo para qualquer coisa que queiramos justificar. Se você é contra a liberação das armas, pegue países como a Tanzânia, o qual tem legislações bastante permissivas quanto ao acesso às armas e taxas de homicídios altíssimas. Mas se você é a favor da liberação das armas, preste atenção em países como a Suécia, onde as legislações também são permissivas, mas as taxas de homicídios estão entre as mais baixas do mundo. Logo, se não conseguimos ver uma nítida relação entre o armamento de uma dada população e as taxas de homicídios por habitante, será que armar as populações não faz nenhuma diferença? Bom, o ponto negativo de comparar diferentes países a respeito desse assunto é que cada país do mundo tem sua própria história, e os outros incontáveis fatores que determinam o nível de violência desses países são produtos dessas histórias únicas de cada lugar. Contudo, dos praticamente 200 países existentes, um deles passou por 2 episódios significativos a respeito do armamento de civis nas últimas décadas: o Brasil. Em 2003, o Planalto brasileiro aprovou o que seria conhecido como o Estatuto do Desarmamento, que não só tornou o acesso às armas mais restrito, como incentivou que a população devolvesse suas armas. Na época em que foi aprovado, o Estatuto do Desarmamento contava com o apoio de 82% da população brasileira. E a campanha do desarmamento promovida pelo Estatuto recolheu e inutilizou mais de 700 mil armas de fogo. Além disso, segundo uma pesquisa promovida pelo Instituto Sou da Paz em 2015, as armas vendidas no país caíram de 132 mil por ano para 53 mil. O número de mortes no Brasil continuou a crescer depois do Estatuto, porém bem mais lentamente do que antes. Calcula-se que, graças ao achatamento dessa curva, mais de 270 mil vidas foram salvas. Vidas essas que provavelmente teriam sido interrompidas por uma arma de fogo. Porém, se por um lado tivemos a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003 pelas casas legislativas brasileiras, 15 anos depois, nós teríamos o segundo evento que mudaria completamente o cenário das armas no Brasil: a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República. Em apenas 2 semanas de mandato, veio o primeiro decreto que facilitava o acesso às armas. Mas ele não parou por aí. Até abril de 2021, foram pelo menos 14 decretos, 15 portarias, uma resolução da Câmara de Comércio Exterior e uma instrução normativa da Polícia Federal. Se antes um cidadão comum poderia ter até 6 armas, isso se passasse por um teste psicológico, não tivesse antecedentes, fizesse um curso de tiros e comprovasse que realmente precisava da arma. E então, quem decidia se ele precisava mesmo era a Polícia Federal. Depois do governo Bolsonaro, o cidadão passou a não precisar mais provar a necessidade, apenas declará-la. Mas facilitar o acesso às armas não era o único objetivo de todas essas canetadas do então presidente. Essas decisões também aumentaram o calibre e a potência das armas que os cidadãos têm acesso, principalmente os CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, grupo qual voltaremos a falar no vídeo. Se antes um atirador esportivo poderia ter até 16 armas, a partir de Bolsonaro, atiradores de qualquer nível passaram a poder ter até 60 armas.
sendo 30 delas de calibre restrito, ou seja, exclusivas das Forças Armadas. Além disso, o cidadão que tivesse até 60 armas passou a poder comprar 180 mil munições em um ano. Só para termos uma base de comparação do quanto esse número de munições é absurdo, vamos trazer aqui uma informação que foi dada pelo atirador olímpico Felipe Wu, a jornalista Sônia Bridge, para o seu podcast A Mão Armada, o qual tem o mesmo tema desse vídeo e que eu indico muito para aqueles que queiram se aprofundar mais ainda no assunto sobre as armas no Brasil. Felipe contou para a Sônia que um atirador olímpico, ou seja, que treina a nível olímpico, pratica 1.000 disparos por semana. Isso dá, em um ano, de 50 a 60 mil tiros. Ou seja, na melhor das hipóteses, Bolsonaro liberou para cidadãos comuns 5 vezes mais munições do que gasta um atirador olímpico, que costuma praticar 1.000 disparos por semana. Pra que tanta bala? Pode parecer algum tipo de engano, mas quando analisamos outras atitudes tomadas por Bolsonaro, tudo parece bem articulado para um objetivo. Além de facilitar o acesso às armas, liberar armas antes restritas ao Exército Brasileiro e aumentar de maneira estratosférica o limite que cada cidadão pudesse ter de armas e munições, o governo Bolsonaro também extinguiu a rastreabilidade de armas e munições, essencial para as investigações criminais. Eu sei que posso estar parecendo fugir da pergunta central do vídeo. Mais armas trazem mais segurança para a sociedade brasileira? Mas colocando de lado qualquer opinião ou sentimento que você tenha a respeito do ex-presidente, qual seria o real objetivo em dificultar a rastreabilidade de armas e munições vendidas no Brasil, se não favorecer o crime organizado e agravar a impunidade de quem vive à margem da lei? Ao me deparar com a história do armamento no Brasil, ficou cada vez mais claro para mim que a saída para a grande questão da segurança pública no país não é armar a população. E outros dados vieram para confirmar ainda mais essa crença. Por exemplo, segundo Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas da Violência no IPEA, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as armas não têm como ser efetivas no combate à violência e segurança, pois em ambientes urbanos existe o que ele e outros estudiosos chamam de fator surpresa. O fator surpresa é o que o marginal utiliza para surpreender a vítima e deixá-la sem reação. Ele estuda ela antes de abordá-la. Assim, quando o assalto começa, a arma do bandido já está sendo apontada para a vítima, a deixando completamente indefesa. Ou seja, o que esses estudiosos concluem é que em um ambiente urbano, a arma de fogo é um excelente instrumento de ataque, mas um péssimo instrumento de defesa. Mas não só isso. Ter uma arma com você na hora do assalto pode não só ser inútil, como mais perigoso. Uma pesquisa realizada no final dos anos 90 pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais mostrou que o risco de morte em um assalto aumentava em 56% se a vítima estivesse armada. Em resumo, para pensar que as armas funcionam como solução, nós teríamos que não só ignorar todos os dados que já trouxe até aqui, que mostram como as armas são ineficientes como resposta à violência urbana, como também teríamos que assumir que os efeitos de mais armas em circulação simplesmente não existem. Primeiro, teríamos que assumir que acidentes domésticos não acontecem com armas de fogo, mas isso não é verdade. Eles são muito mais comuns do que se pensa. A cada 4 dias, uma criança é internada com ferimentos causados por disparos, e a cada 23, uma criança morre no país vítima de um acidente com arma de fogo. Mas acidentes não são as únicas consequências que teríamos que desconsiderar. A solução das armas é, na grande maioria das vezes, vendida como uma resposta aos bandidos, uma vez que eles estão armados, mas a população não. Mas e se ao aumentar as armas em circulação, nós acabamos armando ainda mais justamente os fora da lei que tentamos combater? Bom, o que as estatísticas mostram é que a segunda coisa que teríamos que desconsiderar para que a legalização do porte e posse de arma funcionasse seriam todas as armas legais que vão parar no mundo do crime. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério Público de São Paulo e o Instituto Sou da Paz, em 2011 e 2012, a cada 3 armas apreendidas pela polícia em homicídios, uma já tinha sido legal. Pelo menos uma em cada 3 armas que participou de homicídios no estado de São Paulo foi comprada legalmente. Esse levantamento levou em conta apenas os homicídios e apenas o estado de São Paulo, o que me faz pensar se a proporção de armas legais que vão parar na mão de criminosos não seja ainda maior. Mas como se dá essa transferência? Bom, segundo dados oficiais da própria Polícia Federal e do Exército Brasileiro, e compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2017 e 2019, quase 34 mil armas que tinham sido compradas de maneira legal foram extraviadas, perdidas, furtadas ou roubadas. Isso mesmo, roubadas. E aqui entramos em um ponto que, pelo menos para mim, é um dos mais paradoxais a respeito do armamento. Quando se defende a legalização da posse ou do porte das armas, as pessoas o fazem
pois acreditam que as armas serão capazes de as defenderem contra bandidos. Contudo, colecionadores de armas, quando possuem um verdadeiro arsenal em casa, chamam muita atenção de criminosos, que as tentam roubar. E uma solução nem um pouco incomum entre eles é então comprarem uma arma a mais, para utilizarem para proteger o seu armamento. Se quanto mais armas, mais segurança, por que então aqueles que colecionam diversas armas em suas propriedades viram alvos de bandidos e têm que comprar mais armas ainda? E aqui acho que vale a pena pontuar uma observação. Todos esses dados que eu consegui foram anteriores ao governo Bolsonaro, ou seja, quando tínhamos muito menos armas em circulação na sociedade. Uma arma bem cuidada dura facilmente 40 anos, o que significa que todas as armas em circulação antes desse governo e as quase 2 milhões de armas vendidas aos lares brasileiros durante ele ainda durarão muitas décadas. E a grande maioria das armas não são como o revólver de calibre 38, popularmente conhecido como 38. Elas são armas com poder alvejante muito superior, o que significa que se a estatística mostrada pelo próprio Ministério Público de São Paulo se mantiver, pelo menos 1/3 das armas que entraram em circulação na sociedade a partir do governo Bolsonaro participarão de homicídios nas próximas décadas. Pelo menos 600 mil armas, pelos próximos 40 anos. O terceiro fator que precisaríamos desconsiderar também é ligado ao que acabamos de ver. Para que todo esse sistema funcionasse, nós precisaríamos que somente os ditos cidadãos de bem tivessem esse acesso legal às armas. Mas não foi o que aconteceu quando as armas passaram a ser mais acessíveis no Brasil. Um exemplo claro disso é o de Rony Lessa, um dos assassinos de aluguel mais temidos do Rio de Janeiro e que ficou amplamente conhecido por assassinar a então vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ele era um CAC, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Um registro que te dá acesso mais facilitado às armas de fogo. Rony Lessa, além de assassino de aluguel, também contrabandeava armas de fogo. E esse não é um caso isolado. O próprio tenente-coronel Alexandre de Almeida, que assinou o registro de CAC de Rony Lessa, foi preso em flagrante em 2019 por suspeita de desviar armas de fogo para clube de tiro. O argumento da arma é realmente muito sedutor. Viver em um país tão violento, além das consequências óbvias, também nos faz acreditar em falsas promessas. Quanto mais fácil, simples e acessível, melhor. Por exemplo, muitas vezes invoca-se Santa Catarina para esclarecer a questão do armamento. Em muitas métricas, Santa Catarina surge como o estado mais seguro do Brasil para se viver, e ao mesmo tempo, é o estado que possui mais armas por habitante no país. Porém, se esquece de mencionar que Santa Catarina também é o estado menos desigual do país, e, portanto, menos violento. Nós podemos fazer essa afirmação com tranquilidade, pois é isso que se observa ao redor do mundo. Quanto menos desigual um país, menos violento ele será. Pelo menos é isso que apontou o Boletim Segurança Pública, realizado pelos professores da USP, Luciano Nakabashi e Amaury Grimaldi. Mas o Brasil, infelizmente, por mais que seja uma das maiores economias do mundo, ainda é usado pelas faculdades mundo afora como um exemplo de extrema desigualdade econômica e social. Um relatório da Oxfam mostrou que 63% da riqueza do país, ou seja, quase 2/3 do que o Brasil produz, está na mão apenas do 1% mais rico. Além disso, esse mesmo levantamento aponta que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio brasileiro. Nós não temos nenhum indício de que aumentar o número de armas na população ajude a combater a criminalidade no país. Na verdade, de acordo com os exemplos que vimos e com a própria história recente do Brasil, chegamos a uma conclusão oposta. Por outro lado, conseguimos observar exemplos no nosso próprio país e fora dele de como combater a pobreza e a desigualdade pode tornar um país menos violento e, por consequência, mais seguro. É importante para que cheguemos lá, foquemos nas resoluções que apontam os estudos e as estatísticas e deixamos de lado as soluções fáceis e sedutoras. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.